Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra O Púlpito, Fé, Poder e o Brasil dos Evangélicos, de Ana Virginia Balusier. Bem, a Ana Virginia Balusier é repórter da Folha de São Paulo. Ela escreve lá sobre direitos humanos, sobre política e sobre religião. Ela é repórter do jornal desde 2010, já foi correspondente internacional do jornal lá em Nova York. Atualmente ela é uma correspondente do jornal no Rio de Janeiro, que é o estado de origem dela. Eu deixarei aqui no box de informações, para quem quiser se aprofundar um pouquinho, uma entrevista que ela deu para a própria Folha de São Paulo a respeito aqui do livro, né? Então, junto com os trechos selecionados, que eu sempre destaco aqui de todos os livros que eu me referencio, e claro, do próprio livro que eu estou analisando, deixarei aqui uma entrevista dela. Quem quiser se aprofundar, estará lá uma boa quantidade de informações que ela explana na entrevista. As pessoas que acompanham aqui o canal já devem ter ouvido eu falar algumas vezes, né, que como desdobramento da minha dissertação de mestrado, eu estou escrevendo um livro sobre a teologia da prosperidade. E já deveria ter acabado a pesquisa, né, mas sempre vou lendo mais, vou lidando com novas fontes e tal, e já estava até no processo aqui bem de finalização aqui do livro. E, claro, né, porque a dissertação de mestrado tem limitação de páginas, então aí não cabia um monte de coisa que eu queria escrever. E aí, de vez em quando eu vou lá e lido com a nova fonte, E aí eu me deparei com O Púlpito nesse livro aqui, eu falei, ai meu Deus, vou ler mais fontes ainda, já estou no processo de correção final e tal, vou ler, não leio, leio, não leio. Ainda me deu interesse também de ler outro livro, que foi A Fé e o Fuzil, do Bruno Paes Manso. Aí fiquei que nem aquele personagem do Rolando Lero, né? Por que comprá-lo, por que não comprá-lo? Nem tanto no caso por causa do preço, mas especialmente por causa do tempo, né? De você ficar sempre, né, ao invés de dar um talho final na pesquisa, ficar sempre, né, dando corda a ela, né? E não acaba nunca, né? Mas aí cedi mais uma vez, mas se Deus quiser vão ser as últimas duas grandes fontes assim que eu vou dar cabo, né? Esse livro aqui da Ana Virginia Balusier e o do Bruno Paes Manso. Então, se vocês observarem aqui no vídeo de perspectivas de leitura, né, que eu fiz no início do ano de livros de não ficção, não estavam esses dois livros, mas é por causa disso, vamos dizer assim, são as fontes finais. Eu não quero mais lidar, posso até agregar outras fontes, mas não lendo para isso, não lendo para a minha própria pesquisa. E antes da sequência, eu gostaria de pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante para a propagação do Lista de Livros aqui pelo YouTube. Deixa eu fazer não, gente, porque nos ajuda pra caramba. E a autora começa aqui falando assim, que muitas vezes os evangélicos foram tratados, inclusive por órgãos de imprensa, da qual ela faz parte de de maneira, vamos dizer assim, um pouco preconceituosa, um pouco distante, não tratando muito do assunto, reduzindo, né, vamos dizer assim, aquela dicotomia, assim, né, pessoas muito humildes, com a intelectualidade precária, vamos dizer assim, com baixa formação escolar, e que acabam sendo submetidos a uma exploração dantesca por parte de líderes religiosos inescrupulosos, né? Basicamente é essa visão genérica que as pessoas que estão fora do campo observam, e na medida que, vamos dizer assim, isso gera, vamos dizer assim, reações múltiplas, porque aquelas pessoas não se julgam, por óbvio, como se as pessoas estão indefesas, assim, né, como se fossem bobas, né, como se não tivessem, inclusive, conhecimento da exploração a que supostamente elas seriam submetidas, ou seja, elas estão cientes da crítica que recebem, e ela fala assim que, por muito tempo, nas redações, nos jornais, o tema era escanteado. Né? E aí ela fala que isso é um erro muito grave, porque você tinha que estar acompanhando, tinha que estar ali de maneira mais próxima, não cair em caricaturas, vamos dizer assim, né? Deixar que as pessoas... Entender o processo de conversão das pessoas, porque elas estavam tomando esse caminho, né? Ela fala, e na medida em que, vamos dizer assim, as pessoas não tocavam nesse assunto, aí parece que hoje, que virou-se uma força política, econômica, religiosa, cultural, etc., parece assim, olha o que aconteceu aqui, do nada, parece que eu olho para o lado e tem aí 35% da população brasileira composta por evangélicos, inclusive há alguns estados no Brasil que provavelmente a quantidade de evangélicos é maior que a de católicos, né? As pesquisas apontam isso, né? Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro. Depois nós voltaremos aqui para tratar um pouquinho das consequências disso, né? Mas ela até destaca na entrevista, né, que ela está esperando os dados do censo. Eu falei, caramba, eu também, né? Porque o último censo data de 2010, mas a tabulação dos dados ela é um pouquinho demorada, né, para falar exatamente qual é a quantidade não só da população brasileira, que a gente hoje já sabe, deu uma recuada em relação ao que as pesquisas apontavam, mas também a quantidade de evangélicos e uma série de dados que o pessoal do IBGE vai compilando lá, vai tabulando ao longo do tempo. Então, até tem uma tabela lá bem desatualizada lá no meu livro, requerendo atualização, e é uma coisa que ela comentou na entrevista também. Mas o fato é que virou uma potência, né, vamos dizer assim, religiosa, e a gente fica um pouco na dúvida, assim, vamos dizer assim, mas caramba, por quê? O que aconteceu? Quais são as causas que levaram as pessoas a isso?
E muitas vezes assim se ignora todo o aspecto, vamos dizer assim, emotivo, e o aspecto pessoal, e o aspecto de transformação que a conversão religiosa muitas vezes acarreta, né? Ela cita aqui de maneira, vai se aproximar muitas vezes do leitor esse tipo de relato, né? As múltiplas conversões de pessoas que ora estavam perdidas no vício, nas drogas, né, no crime, e aquela conversão que eventualmente não acontece de maneira mais peremptória, às vezes é um processo, às vezes é um pouquinho mais súbito, mas quando ela acontece, ela muda a perspectiva da pessoa de maneira assim, generalizada. A pessoa muda por completo, muda sua vida, passa a racionalizá-la, e as conversões em si são eventos dramáticos, né? Tanto na pessoa que passa por essa conversão, quanto nas pessoas ao redor, seus familiares. Imagina, por exemplo, uma pessoa que tem um pai que é um alcoólatra, e aí entra para a igreja e para beber. Imagina o tanto que os filhos não sofrem, tanto que a esposa não sofre com aquele tipo de vício que o pai tem, o drama financeiro que aquela família vivencia, ora por causa propriamente do gasto financeiro com aquele vício, ora por conta da perda de arrecadação que aquele vício acarreta, que muitas vezes impacta em serviço, a pessoa fica desempregada, etc. Então ela vai relatando aqui diversas conversões, né, e são aspectos muito sensíveis, né, de pessoas que mudaram, vamos dizer assim, para utilizar aqui uma metáfora religiosa, da água para o vinho por conta dessas conversões. Ela toca aqui no assunto, né, no fato de que a Igreja Católica ela é um pouco mais pesada, né, tem toda uma estrutura hierárquica, não aprecia de maneira tão favorável assim aqueles aspectos mais efusivos ou mais milagrosos, né? A igreja tem certa desconfiança em relação a isso, né? E enquanto que as igrejas evangélicas se aproximam muito mais, né, das pessoas, das suas dificuldades cotidianas. A linguagem utilizada é uma linguagem mais próxima do próprio fiel em si, né? Até porque o líder religioso compunha essa classe, né? Enquanto para você formar um padre, o estudo é absurdo, né? Tem que ter 2 faculdades, ele vai se dissociando um pouquinho da massa, né, do povo de Deus, ao qual ele deveria, vamos dizer, dialogar, né? Então existe uma divergência, uma clivagem intelectual que obviamente não acontece dentro dessas igrejas evangélicas, ou ao menos não em sua maioria, vamos dizer assim. Por óbvio, existem tantos fiéis quanto líderes religiosos com um estudo bastante aprofundado. Não é tão comum quanto na Igreja Católica, por exemplo. É muito comum padre ter mestrado, doutorado e tal. Inclusive, meu orientador de mestrado era padre e era professor doutor, mas é mais incomum, né, nas igrejas evangélicas como um todo. E já é bem mais comum, por exemplo, no catolicismo e nas protestantes históricas, né? Apenas para citar um exemplo, o Departamento de Filosofia aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, onde eu moro, ele por muito tempo mesmo tinha muitos professores que eram pastores presbiterianos. E, inclusive, essa presença no Departamento de Filosofia, o acesso a autores que não são só os religiosos em si, né? Um professor de filosofia, ele vamos dizer assim, confrontado com textos dos mais diversos, não é só autor religioso, Santo Agostinho, Pedro Abelardo, São Tomás de Aquino. Deixa trechos selecionados desses autores aqui embaixo para quem se interessar. Mas não vai ser só com isso, vai ter autores que vão bater na religião de maneira dorida. Podemos citar o Nietzsche, talvez, que é dos filósofos contemporâneos que de maneira mais agressiva e que angariou mais fama com esse tipo de ataque. Deixa trechos selecionados de livros do Nietzsche aqui também. Então esses pastores presbiterianos, olha que coisa curiosa, por ter essa vivência cultural mais aflorada, isso gerou uma divergência dentro da igreja, ciúmes diversos e tal, e aí o que aconteceu? Houve um rompimento, né? Houve uma divisão da igreja, e parte dessa divisão, aí ele virou a Igreja Maranata, né? Que é por isso que ela tem sede aqui no Espírito Santo, né? A sede em Vila Velha. E aí é focada mais no Antigo Testamento, tem leituras mais literalistas da Bíblia, tem um vínculo maior com a teologia da prosperidade, ou seja, se dissociou dessa igreja protestante histórica que era a presbiteriana. É interessante que esse processo de conversão ele se abate, vamos dizer, sobre as pessoas de maneira muito díspara e até, vamos dizer assim, inesperada, né? Então, por exemplo, a bispa Sônia Hernandes, que é a fundadora, junto com o marido, né, Estevão Hernandes, da Igreja Renascer em Cristo, e de acordo com um relato aqui captado pela Ana Virgínia, ela não era propriamente convertida em si, né? Tinha uma fé, digamos assim, mais solta. E aí cresceu, se casou, mas, de acordo com a própria bispa, ela estava querendo se matar, estava infeliz no casamento, feliz com a vida, e no processo ela queria matar os próprios filhos também, né? Um filho de 1 ano e de 2 anos. E aí, no meio desse processo, ela recebeu lá de um pastor uma visita uma vez, e disse umas frases lá de consolo a ela, dizendo que ela tinha muito o que fazer ainda, que ela estava passando um momento difícil, mas ela iria se recuperar, tinha muito o que obrar ainda, e aquilo, né, acendeu uma luz nela, desistiu do projeto suicida, e não só suicida, né, de assassinato dos seus próprios filhos, e depois disso começou a orar
para que o marido dela ascendesse profissionalmente na carreira dele, trabalhava na Xerox, e ela orava para Deus com termos, digamos, peculiares, né, pedindo que ou Deus matasse o marido, ou fizesse progredir, ou matasse a ela, enfim, que tirasse-os daquela condição que até então eles estavam vivendo. E aí ela falou que a coisa foi avançando, e até que, enfim, né, fundaram sua própria igreja, e hoje tem vamos dizer assim, uma trajetória já extensa dentro das igrejas evangélicas. E é bem extensa mesmo, né? Talvez a pessoa que esteja aí lembre, né, de uma igreja que caiu o telhado, matou um monte de fiéis lá, era exatamente essa igreja e a sede dela, né? Essa bispa, né, Sônia Hernandes, e o marido dela foram presos nos Estados Unidos, né, tentando entrar com dinheiro de maneira irregular. Diga-se de passagem, eu me lembro bem disso, né, que o dinheiro estava no fundo falso de uma Bíblia, né? Tudo em nome de Deus, né? Então, aí ficaram lá presos, depois responderam a processo aqui no Brasil. Aqui no Brasil eles foram acusados de vários crimes, mas acabaram sendo inocentados por questões processuais. Eu nem me lembrava exatamente por quê, e a Ana Virgínia lembrou aqui que foi porque na acusação citava a expressão que eles tinham formado uma organização criminosa. Isso não era um tipo penal, né? Eles tinham sido acusados de outros crimes, mas por citar essa expressão, como isso virou um tipo penal depois, aí a defesa diz que eles estavam sendo acusados de um crime que ainda não existia no Código Penal brasileiro, né? Ia virar crime um ano depois da absolvição deles. E aí, resultado, eles foram, por conta disso, absolvidos, né? Aliás, a autora não comenta aqui, mas eu posso agregar, muito antes da nomeação de ministros terrivelmente evangélicos para cortes supremas, os grandes líderes religiosos aqui dos evangélicos, eles sempre conseguiram se safar nas instâncias superiores do judiciário brasileiro. É, de fato, uma coisa de milagre, vamos dizer assim. O segundo capítulo aqui do livro trata do tema do empreendedorismo e, de fato, as igrejas neopentecostais, na medida que são guiadas pela teologia da prosperidade e tinha um vínculo bastante intrínseco, né, entre dar e receber, ou seja, você faz uma contribuição religiosa à igreja, não só o dízimo, né, o dízimo é o mínimo, né, faz contribuições especiais, que são os mais variados tipos de correntes e tal, e você teria uma retribuição por parte de Deus, mas isso ao longo do tempo acabou gerando uma série de inconsistências, porque muitas vezes isso não acontecia. A pessoa fazia a contribuição à igreja e a vida dela continuava da mesma maneira que antes, por óbvio, né? E às vezes até de maneira, vamos dizer assim, até pior, porque por conta desse dinheiro dado, que às vezes era muito alto, vendia um carro, vendia uma casa, ou ganhava um dinheiro que recebeu de herança, ou enfim, dava ali um dinheiro que a pessoa tinha necessidade, ela, né, ficava sem esse dinheiro também. Então o que as igrejas evangélicas começaram a fazer na época foi, olha, tem que ter algum tipo de retorno. Então foi um estímulo ao empreendedorismo. O estímulo ao empreendedorismo vamos dizer assim, uma espécie de reação ante o fracasso objetivo da teologia da prosperidade. E ao estimular esse empreendedorismo, muitas vezes aí sim começou a ter êxito, né? Então os pastores, se você for qualquer tipo de culto, eles vão dizer, não, tem que dar a contribuição, mas você também tem que fazer a sua parte. Você também tem que correr atrás, você também tem que empreender. E essa visão do empreendedorismo, posso até agregar aqui ao livro dela, ela é muito inteligente, muito arguto, porque muitas vezes, como são pessoas muito humildes, com formação escolar precária, o Brasil é um país de poucas oportunidades, de grandes empregos, né? Então você imaginar que essas pessoas com tantas e tantas dificuldades conseguiriam assim, um grande emprego, ganhariam bem e tal, isso é muito raro, né? Muito difícil. Então o estímulo ao empreendedorismo ele é interessante, porque essas pessoas podem, através dos seus esforços, através da sua labuta, conseguir construir um negócio, né? Às vezes são coisas, aliás, normalmente são negócios muito simples, um salão de cabeleireiro, a pessoa que que trabalhava para, sei lá, numa lojinha, ganhava um salário bem michuruca, e vai abrir um comérciozinho, vai abrir ali uma quitanda, vai ali uma barraca de cachorro-quente, enfim, o que seja, eles são estimulados, né, que abram seus próprios negócios, e é muito arguto também, porque digamos que esse negócio prospere, né, que se torne um grande negócio, uma loja que se começa pequena se torne uma grande loja, ou uma quitandinha vira lá um mega restaurante e tal, essa pessoa ela vai ter sempre um vínculo com a igreja que a estimulou. Né? Então ela vai ter sempre, olha, foi Deus que me ajudou, foi a igreja que me estimulou e a contribuição financeira correspondente ela é muito mais elevada. Então essa estratégia empreendedora ela é correta, vamos dizer assim, na ida e na volta. Né? Na ida porque essas pessoas não conseguiriam, por seus próprios méritos e esforços, por conta das suas dificuldades que eu já destaquei aqui, de baixa qualificação intelectual e tal, a conseguir grandes empregos, reitero que isso é muito também raro no Brasil, e na volta porque se você começa o seu negócio, se ele venha a se tornar
tornar um grande negócio, quer dizer, claro que os salários mais bem pagos de qualquer região, de qualquer país, vão ser dos empresários, né? Os empresários que vão ganhar mais. Então você imagina você estar acoplado a um grande negócio que foi muito bem sucedido. Mas que a imensa maioria fique ali no pequenininho, quando você conseguir um grande, né, já é um feito estratosférico, né? Ganhar 10% da remuneração de um grande empresário é muita coisa, né? É interessante, até um pouco contraditório, que se você pegue, por exemplo, um jornal como a própria Ana Virginia escreve, a Folha de São Paulo, muitas e muitas vezes você vai ver nas páginas lá do site de notícias deles um incentivo ao empreendedorismo, um incentivo ao livre mercado, que isso que gera, né, o desenvolvimento de uma nação e tal, mas de maneira um tanto contraditória, as pessoas que leem essas notícias muitas vezes são pessoas que têm maior qualificação intelectual, funcionários públicos e tal, e o público que efetivamente é a maior força empreendedora, ou uma das maiores forças empreendedoras do Brasil, esse público evangélico, né, vinculado a esse estímulo religioso, vamos dizer assim, não lê o jornal, né? Então parece ler o jornal falando para quem não é empreendedor e os empreendedores não tendo diálogo com o jornal. É uma antinomia até curiosa. Ela passa aqui, mas de maneira bem batida aqui, sobre a questão de Max Weber, que havia um estímulo lá, que nos primórdios do capitalismo, eles estimulavam, os protestantes eram estimulados a poupar, a acumular uma quantidade de recursos, e aí com seu esforço, com toda a sua gana, sua força de vontade, somada a essa pouco interesse em ficar gastando de maneira desbragada e tal, isso teria contribuído para o desenvolvimento do capitalismo. Essa ideia é estapafúrdia, né? Já fiz essa crítica aqui no vídeo sobre o livro 1 do Capital, vou deixar aqui nos cards, no box de informações, deixo os trechos selecionados, reitero, também do próprio livro do Max Weber. Enfim, isso é um conto de fadas, né? O fairy tale aí dos burgueses, mas muito bem, não vou me ater a isso. Mas o fato é que os evangélicos, eles realmente dão carga, eles realmente estimulam, eles realmente compõem uma força empreendedora forte no Brasil. E é interessante porque muitas vezes eles, para se utilizar dessa estratégia, né, quer dizer, eles vão estimular o que a pessoa alcance a riqueza, né? E a riqueza, ela é duramente recriminada no Novo Testamento, né? No Antigo Testamento é uma coisa mais irregular, né? Porque existem pessoas que são saudadas como beneficiárias das benesses divinas, justamente por conta de serem ricos, ou seja, a prova de que eles eram bem-quistos por Deus. Então você tem a parábola de Jó, você tem a figura de Salomão, mesmo que, claro, né, diferentemente das figuras da leitura literalista que eles fazem habitualmente, as toneladas de ouro que supostamente Salomão teria tido, elas são absolutamente fabulosas, né? Aliás, não falta fábula, né? O tamanho do território que os judeus teriam tido era muito, muito inferior ao que eles efetivamente tiveram, né? O que é descrito na Bíblia é bem fabuloso mesmo. Isso no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, a coisa já é bem diferente, assim, né? A recriminação contra a riqueza, ela é peremptória, né? Os versículos são muitos, mas muitos mesmo, que batem de maneira dorida e, vamos dizer, a parte mais, vamos dizer assim, famosa, né? Que é aquele que está contido, aliás, nos 3 evangelhos sinóticos, que é quando Jesus fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Em outros termos, é impossível um rico entrar no reino dos céus, é exatamente isso que ele está dizendo. E aí ela vai mostrar aqui, né, as deformações exegéticas, né, dos pastores que vão tentar desdizer o que Jesus disse, né? Então, ele quis dizer que a riqueza não pode subir a cabeça, que é isso, que é aquilo. Não é isso não, né, gente? Na Bíblia está escrito exatamente que é impossível um rico entrar no reino dos céus. É isso. Isso é válido para os cristãos, não para os judeus. Os judeus têm outra ordem, outros ensinamentos, e aquilo que o Antigo Testamento, vamos dizer assim, é um prenúncio, né, da ascensão de Cristo, né? Mas para o cristão, a sua parte válida é o Novo Testamento, e a dureza vamos dizer assim, peremptoriamente rechaçada, né? É impossível, seguindo coerentemente aquilo que a Bíblia afirma, aquilo que o Novo Testamento afirma, uma pessoa ser rica e ser cristã. Há uma incongruência aí, né, indisfarçável, né, incontornável. São coisas divergentes. Mas como muitos desses líderes religiosos são ricos, ou seja, entram em pecado, vamos dizer, né, entram em contradição com o texto bíblico de maneira aberta, então eles vão tentar fazer toda sorte de deformação exegética para se justificarem, né, e justificar aquilo que os fiéis poderiam alcançar. O capítulo aqui seguinte trata sobre política. E nesse capítulo ela vai citar um livro bastante antigo, lá da década de 80, de 1986, em que um assessor da Assembleia de Deus, que trabalhava lá para o Senado, chamado Josué Silvestre, lançou um livro chamado Irmão Vota em Irmão. Né? Essa postura ela já começou, vamos dizer assim, a se dissociar daquilo que acontecia, né, nesse período histórico, que era a migração, vamos dizer assim, de certos valores, certa cultura, certo ethos, que caracterizava o povo evangélico, que era assim, de não se envolver com política, que ali era sujeira, ali era tudo pútrido, ali era
sabe, uma coisa imunda, era uma coisa secular, era uma coisa do mundo, então, ó, deixa eles lá, esses políticos fazendo isso aí, a gente vai ficar do lado de cá. E aí, não, ali começou a mudar, junto com a ascensão do próprio neopentecostalismo. É bom dizer, a autora tem certa recalcitrância em admitir o termo neopentecostal, apesar de eu saber, de fato é um termo acadêmico, né, os próprios evangélicos não se veem assim, eles se veem como evangélicos, essa denominação pentecostal, neopentecostal, protestantes históricos, ela é mais controversa, né? Aliás, é até interessante, né, que ela diz aqui para não fazer muitas caricaturas e tal, não utilizar a palavra, os evangélicos não dizem que rezam, né, eles dizem que oram, né, atribuindo aos católicos o fato de só ficarem repetindo, né, feito uma ladainha ali, aquelas mesmas orações de maneira muito memorizada, né, então tipo, a Ave Maria, o Pai Nosso, enquanto a oração em si, diferentemente da reza, ela é mais espontânea, ela vem do coração, ela brota naquele momento, mas aqui ela mesma no livro, aqui ela em certo momento utilizou a palavra crente, né, para se referir aos evangélicos, forma com a qual eles não apreciam ser chamados. Aliás, é muito interessante porque no curso aqui da pesquisa, ao frequentar igrejas luteranas, eu ouvi mais de uma vez o pastor, né, se dizendo eu não sou evangélico, né, eu sou protestante, né, querendo justamente que as protestantes tradicionais ou protestantes históricas se dissociassem dos evangélicos, né, dos pentecostais e neopentecostais. Aliás, muito curioso, né, porque o próprio termo protestante, ele era foi um termo pegado pelos católicos, né? Os protestantes em si, eles não se alcunhavam de protestantes, né? Eles se alcunhavam de reformados, né? Mas o nome acabou pegando, foi o de protestante, e hoje já passa a ser um nome que dá orgulho a eles, né? E enquanto que aos neopentecostais, pentecostais, enfim, aos evangélicos como um todo, eles preferem ser chamados de evangélicos e não de crentes. Apesar que no início, né, ali na década de 80, início da década de 90, eventualmente eles mesmos se referenciavam como crentes e depois a coisa foi mudando, né? Nesse próprio livro aqui referenciado, né, o título era Irmão, Vota Irmão, em certo momento ela cita aqui que eles falavam, né, crente vota em crente. E esse tipo de livro ele tem um desdobramento depois, de maneira, vamos dizer assim, um pouco mais sutil, né, no livro Plano de Poder, do Edir Macedo, em que ele afirma, né, que a massa de evangélicos, né, tem que caminhar junta, né? Porque aí vira um bloco de poder mais intenso, mais efetivo. Isso a gente pode reconhecer que de fato aconteceu, né? É bastante impressionante, assim como não é que todo, né? Não é dizer que existe um gado, que todas as pessoas da igreja, quando o pastor diz vote no fulano, eles vão votar naquele fulano. Não é assim, claro que não é assim. O Lula, nas últimas eleições de 2022, teve cerca de um terço dos votos de eleitores evangélicos. E se não fossem esses votos, ele teria perdido a eleição. Então, é um público que não está seguindo exatamente aquilo que o seu líder religioso está mandando. Mas chega a ser impressionante assim que boa parte segue. É uma parte muito maior, por exemplo, do que a Igreja Católica. A Igreja Católica não consegue direcionar para o candidato A, para o candidato B, né? É uma coisa muito mais difusa, uma igreja mais plural, vamos dizer assim, né? Vai ter elementos de extrema direita dentro da igreja, como a TFP, e vai ter elementos de extrema esquerda, como a Teologia da Libertação. E, aliás, também temos vídeo aqui no canal tocando sobre o assunto. A coisa é mais diversa, assim, mais frouxa, vamos dizer assim. E nós podemos dar vários exemplos sobre isso, né? Vamos pegar alguns aqui mais recentes que vai estar bem na nossa cabeça. Em 2018, né, os evangélicos eles foram em massa para a eleição de Jair Bolsonaro. Que Jair Bolsonaro, ele se diz católico, mas ele fez lá um teatro lá com o pastor Everaldo, que era o presidente do partido que ele estava então, e o pastor Everaldo, que, aliás, não sei se está preso ou está solto agora, já esteve preso aí por um tempo, a autora destaca isso aqui também. E foi lá num teatro de um batismo e tal, né, então ele já atendeu ao público evangélico, né, apesar de, contraditoriamente, se batizou em outra igreja e se diz ainda católico. Mas, assim, o Bolsonaro ele tem uma trajetória muito errática, né, familiar, teve casos extraconjugais com várias, inclusive funcionários que trabalhavam para ele, aí às vezes até engravidou a mulher, quer dizer, era casado, aí engravidou o amante, aí foi se casar com a amante, isso aconteceu, né, mais de uma vez, e quer dizer, uma trajetória em defesa da família um pouco confusa, né, ou aquele estilo, vamos dizer assim, como várias pessoas ironizam na internet, né, gosta tanto da família que tem várias, né. Então, assim, enquanto que você pega, por exemplo, Fernando Haddad, aquele sujeito caricatural, né, aquele genro que todo sogro gostaria de ter, né, porque é o pai de 2 filhos ali, certinho, com a mesma esposa e tal, e os defensores da família foram para Jair Bolsonaro e não para Fernando Haddad. E não só isso, porque o candidato efetivamente evangélico, aliás, de maneira até, vamos dizer assim, assombrosa, até espantosa, era o Cabo Daciolo, né? Olha, eu acompanho debates desde muito tempo e eu nunca tinha visto assim, eu achei até inacreditável. O Cabo Daciolo, ele, no meio do debate, ele leu a Bíblia.
né? Uma cena não é comum em país do mundo ocidental isso, né? Tamanho fervor religioso, para não dizer tamanho fundamentalismo religioso. E ainda assim os evangélicos não foram para o Cabo da Ciolo, porque as suas lideranças os direcionaram para Jair Bolsonaro, que não era evangélico. Olha como é que a situação é complexa, né? E a gente pode fazer várias e várias críticas ao Cabo da Ciolo, e de fato, né, um personagem até caricatural, mas nós não podemos negar que a fé dele era muito sincera, muito intensa, muito verdadeira. Ele efetivamente é um cristão evangélico, assim, de corpo e alma, né? Um cara realmente muito, muito religioso. Ou seja, essa capacidade de direcionamento que as lideranças religiosas têm sobre, não a totalidade, mas sobre boa parte do seu público, boa parte dos seus fiéis, ela é efetivamente impressionante. E posso agregar aqui que perigosa. Isso já gerou, assim, eventos políticos bastante peculiares, né? Posso citar dois aqui, que ela não cita aqui no livro, mas foram espantosos. Um foi o caso com a Jandira Fegali, que em 2006, né, acho que ela era candidata ao Senado, ela aparecia 17 pontos à frente do segundo candidato, que era o Francisco Dornelles, e beleza, começou olha que coisa curiosa, começou dentro das igrejas católicas, uma fala que ela era abortista e tal, e as igrejas escalaram, tinha lá um bispo bastante conservador, bem reacionário mesmo, e ele foi atacando, e aí ela reagiu de maneira agressiva, né, também, tentou se defender, e aí entrou na justiça, e aí a igreja se sentiu atacada como um todo, teve intervenção até do Vaticano, mas olha que coisa curiosa, dentro dos católicos ficou meio, sabe, solto, mas dentro dos evangélicos a coisa foi assim, ao tocar numa pauta que é para eles cara, né, para a maior parte das igrejas deles, né, nem todos, como a própria Universal não é fixada nesse tema, depois a gente vai tratar de porquê disso, mas o resultado, a Jandira Fegali, que há uma semana das eleições aparecia 17 pontos à frente, ela ficou 8 pontos atrás do Francisco Dornelles, 25 pontos em uma semana, e foi um efeito religioso claro, né? Outro exemplo categórico foi o Wilson Witzel, né? Em 2018 ele foi eleito de maneira assim assombrosa. Eu me lembro ao dialogar com um colega que era morador, né, do Rio de Janeiro, ele falou que, Doni, eu nunca tinha ouvido falar dele, era um daqueles candidatos que estava lá na pesquisa lá, na Nicos, né? Havia o Eduardo Paes, que era um cara bastante destacado no Rio de Janeiro, já havia sido deputado, já havia sido prefeito 2 vezes, inclusive na época lá das Olimpíadas, quer dizer, um cara muito mais famoso. Havia o Tarcísio Mota lá do PSOL, também um cara que tem um nome no Rio de Janeiro, e vários outros pequenos candidatos, quando ele, de repente ele aparece 40% dos votos no primeiro turno, mais do que o dobro do Eduardo Paes, quase o quádruplo do Tarcísio Mota. Ele falou, cara, eu nunca tinha ouvido falar desse sujeito, o cara já apareceu, quer dizer, ele reclamando comigo, né? Esse colega era até espírita. Então, ele falou, olha, como é que isso correu aonde esse nome? Né, correu dentro das igrejas evangélicas, né, promovendo assim, uma mudança substancial nos valores, no ethos, na forma como a religião é professada e defendida, porque habitualmente, apesar de, por exemplo, o Lula obviamente é católico, todo mundo sabe disso, mas ele não pede um voto em si por ser católico, né, e não pede que os católicos em si votem nele, enquanto que dentro do seio evangélico isso começou a ser de maneira mais compactada, né? Os evangélicos votam assim, os evangélicos votam assado. É impossível ser de esquerda e ser evangélico. Gerando esse tipo de deformação clara da interpretação religiosa que eles dão, assim, chega a ser até impressionante, né? E, por exemplo, no bispo Marcelo Crivella, enfim, em Eduardo Cunha, eu acho que já houve algumas demonstrações, né, da sua correção ou não no próprio Jair Bolsonaro. Eu acho que assim já dava para ter, olha, tem alguma coisa errada aí, né? Mas essa autocrítica habitualmente não é feita, não. Muito ao contrário, né? Eles têm as lideranças religiosas, estou me referindo a eles, não ao povo evangélico em si. Eles são bastante agressivos, bastante contundentes e se julgam a fazendo a coisa certa mesmo até os dias de hoje. Por exemplo, eles olham para trás para a pandemia, foi tudo certo que aconteceu aquilo ali, não teve erro nenhum. Atacar tudo aquilo que a ciência recomendava, né, distanciamento social, utilização de máscara, vacinas, rastreio de contato, tudo que eles falaram contra, correto era tomar cloroquina e ivermectina. Mesmo quando morriam mais de 4 mil brasileiros por dia, eles achavam que isso era que era correto. Então, assim, não há uma... deixa eu parar aqui, deixa eu refletir, será que eu estou fazendo aquilo correto? Não. Eles, depois do erro, eles aceleraram. É realmente assombroso. A Ana Virgínia destaca aqui a participação dos evangélicos desde a Constituinte, né? Eles queriam muito tomar conta
de subcomissões temáticas que cuidariam especialmente de áreas de concessões de TV e rádio, porque várias igrejas vieram ser proprietárias de TV e rádio. Então o deputado Harold Oliveira virou presidente dessas subcomissões. É interessante que depois ele abriu uma gravadora, a MK Music, que lançou vários grandes nomes do meio evangélico, né? Por exemplo, a Flor de Lis, por exemplo, o Marco Feliciano. Aliás, é um pouco difícil saber quem desses dois segue mais os planos de Deus, vamos dizer assim, né? É uma disputa bem ferrenha ali, né? E esse Harold Oliveira, ele depois abriu um programa, criou um programa chamado Conexão Gospel, apareceu em alguns canais, inclusive na Rede TV. Na Rede TV ele ficou mais tempo, né? E aí olha que ironia, né? Aliás, a autora, vários momentos, aquela é de uma ironia bem mordazinha, sabe? Aliás, bem agradável na leitura, né? E aí esse Harold Oliveira, em certo momento, ele se candidatou junto com o Flávio Bolsonaro, fazendo uma duplinha ali nas duas vagas que haviam sido abertas para o Senado. Os dois foram eleitos, reitero, né? O povo evangélico é maioria no estado do Rio de Janeiro, e ele falava, né, o Harold Oliveira, contra as medidas de distanciamento social, escreveu até no Twitter sobre isso, né, e tal, e aconteceu, ele pegou Covid, morreu de Covid. Né? Aliás, ela contrapõe várias coisas aqui de maneira bem mordaz, em vários momentos, até o final do livro, assim, até a última frase do livro tem essa ironia que aproxima o leitor do livro, vamos dizer. E aí você pensar que os senadores do Rio de Janeiro eram Romário, Flávio Bolsonaro e Harold Oliveira, lembrar que lá já teve personalidade do calibre de Darcy Ribeiro, dá vontade de chorar, né, meus amigos? Realmente uma coisa assim pavorosa. E alguém poderia perguntar o que aconteceu, né? Então, os evangélicos também aconteceram. Né? Outro tema que ela vai tratar aqui de maneira mais pormenorizada é o tema do aborto, né? O aborto, ela destaca aqui um tema mais católico, os católicos com dogma da vida, de defesa da vida e tal, que o defendia de maneira mais plena. Ela dá uma explicação aqui, remetendo lá aos estadunidenses, né, que tinham um apego à questão contra a segregação racial, né? Que, aliás, ela afirma aqui que caiu de podre, né? Eu tenho que discordar dela, né? Carinhosamente tem que dizer, ela não caiu de podre, né? Foi derrubado, né? Se deixasse por cair, estava lá até hoje, né? Mas aí ela fala que as igrejas que tinham essa pauta, né, do fim da segregação religiosa, ao não ter um tema, aí eles vieram se acoplar ao tema do aborto, né? Que é uma defesa moral para a pessoa se mostrar, né? Muito ética, muito correta, muito valorosa. Olha só, eu sou contra o aborto, né? Então esse tipo de hipocrisia que acompanha, né? E aqui no Brasil, eu acho que esse tema não explica muito, né? Porque aqui o que acontecia? Quando havia as igrejas pentecostais, ali, da qual, por exemplo, a Assembleia de Deus era o grande nome, aliás, é a maior igreja evangélica até os dias de hoje, ela não se importava, não era um tema assim tão candente, né? Mas essas igrejas pentecostais clássicas, né, elas tinham, vamos dizer assim, um caráter nos costumes muito agressivo. Aliás, o Ricardo Mariano, no livro Neopentecostais, está aqui do lado, ele destaca isso, né? Eram igrejas que tinham costumes, sabe, bem exacerbados. Qualquer pessoa que viveu ali, que acompanhou os anos 90, os anos 80, via lá aquelas mulheres com longos cabelos que não cortavam devidamente, né? Não passavam maquiagem, usavam saias bastante longas, os homens só usavam calças, não tinham TV em casa, era proibido ter TV, então isso era muito agressivo, né, no campo dos costumes. E eles foram, vamos dizer assim, superados pelos neopentecostais. Claro, né, que o grande nome é a Igreja Universal do Reino de Deus, do Edir Macedo. E depois outras igrejas, né, neopentecostais vieram seguindo com mesmo ethos, vamos dizer assim, e os pentecostais tiveram que ceder, né? Então hoje os neopentecostais e pentecostais eles estão igualados, vamos dizer assim, né? A despeito de essa divergência ser avaliada pelos estudiosos, eles mesmos não se alcunham de neopentecostais ou pentecostais, o fato é que eles eram diferentes, né? Havia uma divergência ali de procedimento e os neopentecostais, vamos dizer assim, homogeneizaram, né, o procedimento, que era, vamos dizer assim, um certo laxismo no campo dos costumes, não reproduzem mais aquilo que ocorria outrora. Eu me lembro, no meu livro, cito uma tese de doutorado do Moab Costa, ele que era um fiel da Assembleia de Deus, mostra essa mudança, né? Mostra, inclusive, a perseguição que os pastores mais antigos iam sofrendo, que ainda falavam de escatologia e tal, tinham preocupação com os costumes e tal, e eles iam sendo só postos para fora para colocar pastores mais vinculados à teologia da prosperidade, e, portanto, a agressividade das igrejas deixa de ser no campo dos costumes e passa a ser no bolso, né, do bolso do fiel, que aí foi um arrecadatório bastante agressivo, e na medida em que o campo dos costumes, e você se dizer diferente do que acontecia lá no mundo secular e tal, ou seja, esse procedimento, que em tese os identificaria como os mais corretos, limpos e tal, certinhos e tal, ele se evaneceu, o que restou às igrejas? Elas se acoplaram ao tema do aborto.
como uma espécie de compensação moral para dizer, olha como eu sou bom, olha como eu sou correto, olha como eu sou certinho. Eu não preciso nem dizer da imensa hipocrisia desse tema aqui. Não, o autor não se debruça sobre isso, mas eu vou comentar aqui, já que é um vídeo, né? Não é um livro, é uma coisa pavorosa, né, gente? Essas pessoas, esses líderes religiosos evangélicos, eles não estão nem aí para a morte de pessoas, nem aí. E basta ver o que aconteceu aqui na pandemia. Reitero, mais de 4 mil brasileiros, mais de 4 mil compatriotas nossos morriam diariamente e eles não estavam nem aí. Nem aí mesmo, né? Então, assim, não vamos aqui ficar de hipocrisia não, porque passou o tempo, né, gente? Eu não tenho paciência mais para isso, não. O aborto aqui é só um tema para mobilizar suas massas, para se dizer mais valoroso, valor que essas personalidades, vamos dizer, né? Não tem muito. Basta ver os argumentos utilizados por esse campo político na defesa de seus valores. Olha aqui o que escreveu o maranhense Costa Ferreira, que era um quadro oriundo da Arena, e era ligado à Assembleia de Deus na defesa do que não pudesse ocorrer o aborto, à exceção de 2 casos, que ele diz, né, quando houvesse risco à gestante e quando fosse caso de estupro. Mas por quê, né? Por que não poderia ter, no caso de estupro? Olha a fala dele. Sendo a mulher casada e o marido sabedor do ocorrido, o fato pode causar problema. Ou seja, mesmo no caso de estupro, a preocupação é com o homem. Um negócio inacreditável, né, gente? Esse aqui não é pequena pessoa de peso dentro das lideranças evangélicas. E depois ainda havia uma divergência, que a autora referencia aqui, entre 2 personalidades que compunham lá a base evangélica do Congresso na época da Constituinte. Entre um personagem chamado Sotero Cunha e a adventista Eunice Michiles. Esse Sotero Cunha argumentava o seguinte ante a deputada. Olha só, olha gente, olha o nível. Está provado cientificamente que a mulher pode evitar o estupro. Aí a Eunice contrapôs, né? Mesmo com um revólver apontado para a cabeça, aí ele deu a tréplica. Bem, ela pode perder a vida, mas evitar o estupro. São os mesmos personagens que estão dizendo que são contrários ao aborto para defender a vida. Meus amigos, é difícil, né? É difícil. Hoje no Brasil nós sabemos só 3 casos são permitidos de aborto, né? De anencéfalos. Aliás, esses são... Foi até liberado pelo STF, né? Porque uma gestação que o feto infelizmente vai falecer, então ela ocorre em vão, né? E os outros 2 casos são de estupro ou de risco para a saúde da mulher. Recentemente, todo mundo vai lembrar, né, que o deputado Sóstenes Torres, ele que é, vamos dizer assim, uma espécie de preposto do Silas Malafaia, né? O Silas Malafaia, ele faz o que o Silas Malafaia manda, né? E ele entrou com um projeto de lei que foi apoiado pelo Arthur Lira, atual presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, desse tempo histórico, né? Vamos ver quem vai ser o próximo Eduardo Cunha, daqui a um pouco tempo ele deve ser substituído, né? Então, ele deu um apoio para um projeto de lei que criminalizaria, inclusive, o aborto oriundo de estupro, né? Que foi a chamada, muito bem acunhada, de PEC do estupro, PEC do estuprador. E aí, enfim, né, houve uma reação forte da sociedade civil que conseguiu bloquear, né, o tema, mas o Malafaia, né, que é o grande indutor dessa medida, ainda segue com a ideia, né? Por enquanto ele não foi derrotado, não. Ele perdeu a batalha, mas não a guerra, que ele pretende dar sequência a isso, né? E a Ana Virgínia relata aqui alguns casos que são, assim, pavorosos, né? Inclusive um ocorrido aqui no Espírito Santo, de uma menina de 10 anos que foi estuprada, e já era estuprada desde os 6, e aí acabou engravidando, assim que começou a menstruar, ela engravidou. Era o desejo dela, né, realizar o aborto, né? E é uma coisa assim, você não acredita, né? Porque a Damares Alves, se existe um Deus na Terra e um demônio, né, no inferno, essa mulher, ela está com o caminho dela, né, sentenciado, né? Essa mulher foi e pegou uma claque, né, de evangélicos, e alguns católicos também, radicais também, mas a maior parte evangélicos, e foi na porta de hospital para impedir essa menina de realizar o aborto. Essa pessoa, a menina era tão criança que o relato da enfermeira que participou da cirurgia, durante a cirurgia a menina estava com um boneco de pelúcia, uma girafa de pelúcia, né? Fez a cirurgia abraçadinha em um boneco de pelúcia. E esses, não nem dizer o nome que eu gostaria de dizer aqui não, atacando, a menina teve que entrar no hospital dentro de um porta-malas para ninguém vê-la, aí o hospital recusou, quer dizer, descumpriu a lei, que ela tem o direito de fazer o aborto, aí teve que ir para outro hospital, e aí um médico já havia, olha que tristeza, gente, já havia sido excomungado pela Igreja Católica por realizar outro aborto, e aí ele foi lá e fez o aborto a despeito desses protestos, dessa claque diabólica, vamos dizer assim. Esse médico já havia feito outro aborto de uma menina que era grávida de gêmeos, que não tinha corpo suficiente, ou seja, havia risco à vida da própria criança, e o caso foi pior ainda porque uma juíza, ela veio a ser denunciada depois pelo Intercept, né, mostrando como ela tentou constranger a criança a manter o feto, e aí o negócio vai assim, realmente, gente, olha,
assim, não tem nem palavras, né? Porque essa menina, por conta da ação da juíza, a juíza conseguiu, por métodos processuais, postergar a realização do aborto. Então, quando a menina veio fazer o aborto, ela já tinha 7 meses de gestação, ou seja, 7 meses já dá para fazer até uma cesariana. Uma coisa inacreditável. Assim, realmente, gente, olha, não precisa, né, mais do que... O demônio, se ele existe, ele não precisa fazer mais nada aqui no Brasil. Basta a liderança evangélica para dar cabo de tudo que ele tem de fazer de ruim. Você imagina ter que postergar o fruto de estupro de uma criança. E aí quando o feto foi realizar o aborto, quer dizer, com 7 meses, não é para fazer aborto com 7 meses de jeito nenhum, porque nos países em que o aborto é liberado, claro, não é feito de maneira aleatória. Pega-se até a 22ª semana, que é até quando o momento que começa o desenvolvimento cerebral do feto. Porque até pelo raciocínio inverso, né? Quando uma pessoa, né, igual nós, que estamos aqui falando e tal, em condição normal, nós dependemos, por óbvio, do nosso cérebro, é um órgão absolutamente indispensável. E quando ocorre a morte cerebral, os médicos vão lá e desligam os aparelhos porque a pessoa morreu. Então, a 22ª semana é o efeito inverso. É quando começa ali um desenvolvimento cerebral do feto. Então, por isso que vai até esse momento aí, porque ele ainda não tem nenhum cérebro desenvolvido. Ele está na mesma condição que uma pessoa como nós que teve morte cerebral. Então, por isso o limite. Quer dizer, por conta da atuação e do fato aqui do que essa juíza fez, ela não citou aqui o nome dessa juíza, né? Mas, enfim, o fato que essa juíza fez, o feto foi ser abortado com 7 meses. Quer dizer, aí o negócio é, assim, sem palavras, né? Sem palavras, realmente, porque... Mas por que a juíza fez isso? Justamente para deixasse que o feto chegasse a um tamanho tal que forçasse a criança a ter o bebê que ela não queria. Um negócio assim pavoroso, né, gente? Realmente diabólico, não há outra palavra para descrever. E o Silas Malafaia aconteceu, foi o mesmo médico, né, que fez os 2 abortos, e aí ele fala, né, que é um médico que é um médico abortista, que Deus vai cobrar dele o que ele tem feito, né? Realmente, se Deus for cobrar, né, Malafaia, é realmente impressionante, né, o que ele vai fazer. Não sei se propriamente com um médico, né? Eu reitero, né, posso afirmar peremptoriamente, né? O povo evangélico, não, pessoas muito diversas, inclusive pessoas muito boas, muito honestas, muito honradas, muito valorosas. Mas a liderança evangélica, a bancada evangélica no Congresso Nacional, olha, o demônio, ele pode tirar férias aqui do Brasil. Basta deixá-los atuar que ele já vai fazer o papel que o demônio gostaria de fazer. Outro capítulo aqui do livro trata sobre o sexo, né? É interessante que, se a gente for ler os escritos de, por exemplo, Santo Agostinho, né, o grande nome da patrística, né, que ali, vamos dizer assim, fundamenta a Igreja Católica, né? Se você pegar lá as confissões dele, livro famosíssimo, tem uma passagem lá belíssima. Deixa aqui os trechos selecionados aqui embaixo, reitero, em que ele fala que quando ele era jovem, né, e ele foi furtar umas peras, né? Mas as peras, eles e os colegas que foram furtar essas peras, eles sabiam que não eram peras saborosas. Então eles não iriam comer aquelas peras. E ainda assim ele foi lá e furtou, né, pelo prazer de furtar, pelo prazer do pecado, pelo prazer de fazer uma coisa errada. E ele, né, quando você vê a descrição dele, você vê que, nossa, como ele se arrepende disso, né? Mas quando a gente olha assim, ele dá uma olhadinha pro lado, fala, caramba, ele só estava pegando umas frutas, né? Não é uma coisa significativa, um jovem lá fazendo isso, uma coisa trivial até, né? Mas o Santo Agostinho, ele tinha um vínculo com o pecado, assim, era uma coisa meio pesadíssima, né? Vamos dizer assim, o vínculo dele, assim, ele era muito agressivo, né? Consigo próprio, né? A forma como ele avaliava o mundo, a questão de ver o corpo como fonte de pecado, enfim, era um peso excessivo, né? Reitero, deixo trechos selecionados aqui do livro Confissões da Cidade de Deus aqui embaixo. Mas isso influenciou muito o cristianismo como um todo, e não foi uma influência positiva, né? Você observar o corpo assim de maneira tão negativa, né, como fonte de opróbrio, né, e por conseguinte houve toda uma visão bastante preconceituosa, bastante agressiva contra o sexo, né, considerando só como se fosse para procriação e tal. Isso acompanhou os católicos por muito tempo. A Idade Moderna a coisa foi refluindo, foi diminuindo, mas foi sempre um peso. E aí a gente pode destacar aqui que a autora se atém ao momento atual, né, que eles são bem mais liberais, bem mais livres, os evangélicos são bem mais soltos, mas eu vou reiterar, eles são soltos depois dessa mudança entre pentecostais e neopentecostais, quando o ethos neopentecostal acabou dominando, porque até então os pentecostais também eram bastante agressivos, eram bastante conservadores no campo sexual. No capítulo subsequente, a autora trata da questão do poder, aí volta ali, né, tem um vínculo ali com um capítulo de política, mas aqui sobre temas correlatos, né, então ela, por exemplo, vai tratar do tema da homossexualidade, né? Ela vai dar um exemplo aqui do tema lá daquele pastor Márcio Valadão, que
ele acabou sendo afastado da Igreja Batista da Lagoinha, ou Igreja da Lagoinha, alguns chamam de maneira diferente, quando ele fez aquela declaração sobre o Guilherme de Pádua, né, que era pastor da igreja dele, e aí ele faleceu, né, e aí ele ficou com aqueles risos lá um pouco estranho, meio excêntrico, né, dizendo, morreu agorinha, né, rindo de uma pessoa que tinha acabado de morrer. A liderança da igreja julgou que ele não estava mais em condições psicológicas, né, de guiar a instituição, e aí chamaram o André Valadão, que tinha sido transferido para o estrangeiro. A autora destaca aqui, isso eu não sabia não, é bela informação, porque ele aprontava muito, né? Fazia poucas e boas, e jogaram ele lá para fora do Brasil para não causar tanto estardalhaço na fama do pai que guiava a igreja, né? E esse André Valadão, bem, gente, eu vou separar aqui um trechinho aqui para dizer o que ele é, né? Vou deixar aqui um videozinho que demonstra bem, né? Todo mundo sabe qual é o teu problema com a comunidade LGBT. Todo mundo sabe. É só a gente dar uma olhadinha rápida de como você era nos anos 2000. Dá uma olhadinha. Como você mesmo disse, né? Imagina romper com uma naturalidade óbvia. Porque pra mim, assim, você tá tentando romper com a naturalidade óbvia de que você é muito gay. E claro que nem todo homofóbico é um gay enrustido. Mas no seu caso, Valadão, todo mundo sabe o porquê desse seu ódio com o homossexual. Todo mundo sabe. Sabe o que é? Simplesmente inveja. E esse personagem, né, obviamente homossexual, tem todo um discurso homofóbico, né? Isso é caricatural ao ponto de cansar, né, gente? Isso é até patético, né? Então é tão comum que é até clichê. E aliás, esse Guilherme Pádua, ele faleceu, né? Eu vi uma entrevista uma vez do Raul Gasol dizendo que foi o documentário, acho feito pela Max, né? Ou sei lá se foi pela Globo Play, eu não sei, não assisti o documentário. Mas foi um documentário que expôs como é que foi o crime, todas as atrocidades que ele cometeu. E aí, quer dizer, ele que lá, o pastor, que passou por um processo de redenção e tal, né? E aí, quer dizer, quando exposto aquilo ali, quando as pessoas viram, quando observaram o que ele cometeu, aquilo fez muito mal a ele, e o Gazola entende que o documentário matou, né? Porque aí ele começou a sentir o peso, a carga do crime que ele tinha cometido, que até então não estava nem aí, e aí acabou sucumbindo, né? Acabou fenecendo por conta do documentário. Porque aí o Gazola, né, ele diz de maneira peremptória que o Guilherme Pádua não se arrependeu minimamente. Quando ele foi falar a respeito do crime, foi só quando começou a pegar mal para ele. Esse é um pastor de uma igreja famosa aqui no Brasil e acabou, reitero, falecendo há pouco tempo atrás. É interessante que a Ana Virgínia destaca aqui que, inclusive, havia pastora lésbica na igreja da Lagoinha. E aí, quer dizer, com a ascensão do André Valadão e esse discurso homofóbico extremamente agressivo, né, extremamente preconceituoso, ela teve inclusive que se afastar. Ela cita aqui o caso, né, dessa pastora. Então você vê como é que até dentro da igreja, que às vezes tinha um dinamismo, né, conseguia, diferentemente da igreja católica, com todo o seu peso, toda aquela coisa meio paquidérmica, né, meio lenta e tal, né, quer dizer, ela conseguia se movimentar, conseguia acolher uma pessoa que era homossexual, mas aí para atender o discurso conservador, aí quer dizer, dá um giro assim, né, já parte para um aspecto extremamente preconceituoso, sendo que era uma igreja que inclusive tinha um perfil até mais democrático, até mais acolhedor do que as outras, inclusive a católica. Afinal de contas, para ter uma liderança religiosa que era mulher e lésbica, era uma coisa louvável até, né? E aí, quer dizer, desse aspecto já muda de uma vez para uma extrema agressividade, extremo preconceito. Olha como é que as coisas são um pouco aleatórias, né? Um pouco soltas, né? O fato de você também não ter uma tradição, esse peso paquidérmico que atrapalha um monte de coisa, também impede esse tipo de virada louca, virada insana, vamos dizer assim. A autora trata também aqui um pouco do dízimo, né? Ela não avança numa análise exegética, né? Não é o foco do livro, né? Mas eu vou destacar aqui, né? O dízimo ele é focado no Antigo Testamento, era uma das demandas do Antigo Testamento, ela não está no Novo Testamento, né? Nenhuma igreja cristã tem autonomia exegética para cobrar dízimo. Quando cobra, tudo bem, você pode chamar do que você quiser, a igreja pode cobrar o que quiser, mas no Novo Testamento, né, vamos dizer assim, os cristãos, eles não estão obrigados a dar 10% não. Os judeus sim, tá? Lá é um das centenas de mandamentos que eles têm no Antigo Testamento, né? São centenas, né? 613 preceitos, 365 mandamentos, tantas lá exortações, fora as do Talmud. Então assim, por isso o apóstolo Paulo no Novo Testamento, ele ironiza, né, várias vezes como é que a lei é impossível de ser
acolhida, é impossível de ser executada, né? O mandamento dos cristãos ele se resume a dois, né? Amar ao próximo e amar a Deus. Mas, por óbvio, toda sorte de distorção exegética é cometida para justificar o dízimo, que vai permitir, inclusive, que essas igrejas consigam ir até locais onde, por exemplo, a Igreja Católica não vai, e nenhuma outra força social vai, porque elas estão lá no meio das comunidades, porque elas conseguem isso, né? Fazer esse trabalho de base que nenhuma outra consegue, porque elas conseguem extrair recursos mesmo desses locais mais precários. E aí você consegue bancar alguém para estar lá, para estar trabalhando em prol da própria instituição e, claro, fazendo ali algum tipo de auxílio social, né? Os pastores nas igrejas, nessas comunidades carentes, eles são uma espécie de referência, né, moral ali, né? Então, quando uma pessoa está brigando na família, quando tem um conflito entre vizinhos, quando tem problemas com crime e tal, o pastor ali, ele é o acolhedor, né? Ele é uma espécie de gerente psicológico ali da região, né? Então, e por que conseguem fazer isso? Porque estão ali conseguindo extrair dinheiro mesmo desses locais paupérrimos. Muitas vezes, quando as pessoas fazem a crítica de por que outras instituições não conseguem porque não vão ter nem recursos suficientes para isso, entendeu? Nem gente, nem recurso. Agora, para fazer um balanço aqui sobre o livro, né, O Púlpito, Fé, Poder e o Brasil dos Evangélicos, bem, é um livro fluido, é um livro agradável. A autora, ela se utiliza de muitos exemplos, muitos relatos, e isso me toca bastante, porque o meu livro ele tem vamos dizer assim, um foco muito mais acadêmico, vamos dizer assim, com uma densidade analítica maior, uma complexificação maior, e a gente não se aprecia, vamos dizer assim, não tem tanto apreço para esses relatos individuais, que apesar de eu já ter escutado muitos ao longo da minha vida, eu não os levo para o livro para manter um distanciamento, né? Tem a questão de universal singular, desde Hegel, né? A questão da árvore no bosque e o próprio bosque e tal, né? Então, assim, mas ela faz isso e dá fluidez, dá vida, dá cor ao livro. Isso o torna próximo. A pessoa que está lendo aqui tem muita facilidade, sabe, de ir acompanhando aquilo que está sendo dito, não exige um grau de complexificação ou aquele monte de notas e tal, para ver dialeticamente, observar as coisas dialeticamente. Então, eu acho, assim, é um livro mais prazeroso de ler e mais fácil do que aquele que eu estou escrevendo, né? Por óbvio, tem uma contraparte, tem outras vantagens, o fato de ser mais complexo, mas enfim, eu acho que ele se aproxima mais do leitor do que a minha própria escrita. Eu acho, assim, que a autora, nem tudo, claro, que ela escreveu, concordei, né? O primeiro capítulo mesmo, assim, a introdução ali, na verdade, ela começa, assim, dizendo que os evangélicos e tal são alvos de preconceito e tal. Ela cita aqui que, na verdade, eventualmente ocorre o inverso, mas, assim, majoritariamente, por parte especialmente das lideranças evangélicas, é muito o inverso, né? E eu posso falar com tranquilidade, porque eu não sou espírita, não sou adepto de uma religião de terreiro. E os evangélicos, né, no grosso, se fosse dizer, quem são os preconceituosos? São essas lideranças, né? Tem extremo preconceito, especialmente contra pessoas adeptas de religiões de terreiro. Mas é extremo preconceito mesmo. Então, quando ela diz aqui, os evangélicos são alvo de preconceito, eu diria o inverso, né? Normalmente, não são todos, mas boa parte dos evangélicos aqui são preconceituosos. Não são todos, eu não quero generalizar de maneira alguma, mas é o inverso, entendeu? E eles têm profundo desprezo para quem não pensa como eles, quem não segue, quem é do mundo, quem é secular, enfim, né? Quem é adepto dessas religiões que para eles são animistas, demoníacas e tal, né? E assim, o processo de vitimização que às vezes eles fazem, por exemplo, na Folha Universal, né? Que aliás é o jornal mais vendido do Brasil, não é bem vendido, não é bem distribuído, mas é um negócio assim, inacreditável, né? Que é um processo de vitimização, ou seja, eles ficam ali dizendo, sou vítima, olha o preconceito contra nós, olha como é que a gente sofre, como a gente é vítima. De repente eles vão lá e atacam agressivamente, atacam com tudo, todos os seus alvos, que sai a esquerda, que sai as feministas, que sai homossexuais, etc, etc, etc. Ou seja, esse processo de vitimização e ataque bastante agressivo, ele é contínuo dentro das lideranças evangélicas, dentro das suas publicações. E aqui no início, assim, dela, eu achei o texto deu uma escorregada, e é interessante, porque aí ela falou isso, mas ao longo do texto ela ironizou, né? E não foi pouco não, né? Até a questão do dízimo, que eles falam dizimar, né? Depois ela faz inverte ali a situação, enfim. Ela mesma, apesar do alerta, ela no fim, se fosse levar a ferro e a fogo, ela acabou fazendo mesmo, né? Então, aquilo que ela denunciou, ela acaba reproduzindo, apesar de eu concordar com a crítica que ela faz aqui. É muito interessante, aliás, nesse aspecto do preconceito, assim, da agressividade, do discurso de ódio, muitas vezes promovido por essas lideranças evangélicas, quando elas são alvo de um discurso de ódio, né? Isso não é muito padrão na esquerda, né? Mas tem um personagem, né, o Thiago Santinelli, que faz uns vídeos que, meu amigo, ele bota pra quebrar, porque ele faz discurso de ódio contra quem faz discurso de ódio. Você vê a reação dos evangélicos, nossa, é uma coisa, como eles são vítimas, olha bem que a gente tá
atacando, tem que processam, né, várias lideranças religiosas processando, e quer dizer, a pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Esse é o ponto, né? Quando são eles os algozes, tá tudo tranquilo, não é discurso de ódio, tem que ter liberdade de expressão e tal. Mas quando são eles as vítimas, nossa, aí dói, né? Aí dói bastante. Vou deixar aqui embaixo linkado também, para quem não conhece, o canal do Thiago Santinelli. Ele é bastante famoso aí, porque ele alopra, né? Ele é agressivo pra caramba. Então, assim, é um livro agradável, fácil de ler, fluido. As pessoas que quiserem se informar um pouco mais sobre a cultura evangélica vão ter aqui uma boa fonte de informações. Mas eu acho que os próprios evangélicos não vão se sentir tão bem acolhidos, não. Né? Porque vai mostrando, né? Ao mostrar os fatos, a coisa eventualmente é um pouquinho dolorida. Mas, naturalmente, o que eu expus aqui no meu balanço é apenas a minha singela opinião e eu gostaria de saber a sua. Você conhece o livro O Púlpito, da Ana Virginia Balussier? Conhece outro livro que essa autora escreveu? Conhece os textos dela no jornal Folha de São Paulo? Concordou? Discordou do que eu afirmei aqui? Comente à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!